Se você tem dúvidas sobre o uso do andador e do empurrador para o bebê, fica aqui comigo que nesse vídeo eu vou te falar qual é o melhor para ajudar o bebê na fase do andar. O andar é um grande marco do desenvolvimento e as famílias costumam ficar ansiosas para que o bebê alcance logo esse marco. E sim, é possível ajudar o bebê a ficar cada vez mais próximo do andar com os estímulos adequados. E alguns brinquedos vão ajudar o bebê exatamente nisso. Mas qual brinquedo realmente vai ajudar o bebê nessa fase do andar? O andador ou o empurrador? É o que eu vou te explicar melhor nesse vídeo, então fica aqui comigo até o final para você saber qual desses brinquedos escolher para ajudar o seu bebê a andar. Eu sou Rafaela Paiva do Desemped, fisioterapeuta, especialista em bebês e aqui você aprende tudo sobre o desenvolvimento do seu bebê. Então a primeira coisa que eu preciso te falar é o que é cada um desses brinquedos e qual a diferença entre eles. O andador tradicional, ou também chamado de andajá, é aquele equipamento em que o bebê fica suspenso pelo quadril e ele tem rodinhas e normalmente o bebê vai empurrando esse equipamento através do movimento das suas pernas, mas ele não fica de pé por conta própria, ele fica suspenso pelo quadril nesse tipo de equipamento. Já o empurrador, também chamado de andador empurrador, é o equipamento em que o bebê ele se coloca de pé e fica segurando aqui na frente. Esse equipamento também tem umas rodinhas, mas o bebê fica de pé por conta própria e vai impulsionando esse equipamento para trocar os passos com apoio. Então a principal diferença entre eles é que enquanto no andador tradicional o bebê ele fica suspenso pelo quadril e ele não consegue mudar de postura, ele fica preso nesse equipamento, no empurrador, ou também chamado de andador empurrador, o bebê ele consegue mudar de postura por conta própria, ele se coloca de pé, troca passos e quando ele não quer mais explorar esse equipamento, ele simplesmente sai do equipamento por conta própria. E para você ficar por dentro de tudo sobre o desenvolvimento do bebê, já se inscreve aqui no canal. E a segunda coisa que eu preciso te falar é qual desses vai ser melhor para o bebê nessa fase do andar. Para o bebê conseguir andar, ele precisa fortalecer os seus músculos da perninha. E para ele fortalecer esses músculos, ele precisa receber o peso do corpo nas suas pernas. Então, ele precisa conseguir sustentar o peso do corpo nas suas pernas. Enquanto no andador tradicional, o bebê ele está de pé, mas ele está suspenso pelo quadril, o equipamento é que está dando esse suporte, o bebê não está recebendo esse peso do corpo em suas pernas. Então, ele não vai estar fortalecendo esses músculos que ele precisa fortalecer para conseguir andar. Já no empurrador, o bebê ele vai se colocar de pé por conta própria e ele vai estar sustentando o peso do seu corpo em suas perninhas. Então aqui ele sim vai estar fortalecendo esses músculos que ele vai precisar para conseguir andar com maior firmeza. Mas eu ainda vou te explicar um pouquinho mais sobre como funciona cada um desses equipamentos, então fica aqui comigo até o final. E se você quer aprender com mais detalhes como realizar cada um dos estímulos, como criar brinquedinhos para estimular o seu bebê e como saber os sinais de alerta no desenvolvimento, eu te convido a conhecer o método Desemped clicando no primeiro link da descrição. Nesse ponto do vídeo, eu acho que você já entendeu que o empurrador é melhor para incentivar o bebê a andar do que o andador, mas eu preciso te falar também por que não utilizar o andador. Então, como no andador o bebê fica nessa postura suspensa pelo quadril, ele não está fortalecendo os seus músculos da perna, e essa postura que o bebê acaba ficando nesse equipamento não é uma postura favorável, que ele acaba ficando com o seu corpinho mais jogado para frente, ele impulsiona esse equipamento na ponta dos pés, e esse padrão de movimento não é o padrão de movimento que a gente espera que o bebê consiga para andar sozinho. Então, se o bebê sair desse equipamento e ficar nessa postura que ele fica no andador, ele não vai conseguir andar, ele só consegue trocar passos porque ele está suspenso por esse equipamento. Por isso que o uso do andador não vai ajudar o bebê na fase do andar, inclusive pode acabar atrapalhando o bebê de alcançar esse marco devido a esse padrão de movimento que o bebê aprende nesse equipamento. Além disso, os estudos já trazem que o andador ele pode aumentar o risco de acidentes domésticos. Inclusive, em alguns países é proibido a venda desse tipo de equipamento. Então, não é um equipamento que vai ser bom para o bebê. Mas tem um vídeo onde eu explico com mais detalhes por que o andador não é bom para o desenvolvimento do bebê. Eu vou deixar o link aqui na descrição para depois você conferir. E o empurrador, vale a pena comprar? É o que eu vou te falar agora, mas antes de tudo, já deixa o seu like aqui nesse vídeo para que mais famílias possam ser alcançadas e mais bebês possam ser ajudados através desse conteúdo. Então, o empurrador, quando utilizado na fase certa e da forma certa, pode sim ajudar o bebê a treinar esses primeiros passinhos para evoluir para o andar sozinho.
mas é muito importante saber o momento ideal para utilizar esse equipamento. A gente consegue perceber que o bebê já está pronto para utilizar esse equipamento quando ele já consegue se colocar de pé por conta própria, segurando em alguma superfície mesmo. Quando ele segurando nessa superfície, ele anda de lado se segurando e ele já consegue se manter bem retinho de pé. Então, quando o bebê começa a explorar a postura de pé, normalmente ele se escora nos lugares. Quando ele vai ganhando mais firmeza na perna, ele consegue ficar mais retinho. Mesmo com o apoio, ele se mantém mais retinho. Então, nessa fase, a gente pode sim utilizar o empurrador. Mas quando o bebê estiver utilizando o empurrador, a gente precisa perceber se o bebê ele está se mantendo retinho e trocando passos ou se ele está jogando o corpinho muito para frente. Se ele estiver jogando o corpinho muito para frente, ainda não é o momento para utilizar esse equipamento, então espera mais um pouquinho que logo o bebê vai conseguir utilizar esse brinquedo para ajudar ele na fase do andar. Mas não necessariamente você precisa comprar um empurrador para estimular o andar do bebê. Eu sempre ensino outras formas de também estimular o bebê a trocar passos. A gente pode utilizar coisas que tem em casa mesmo, uma caixa de papelão mais alta, um puff, uma cadeira. O bebê também consegue fazer essa função de ir arrastando e trocando passos com esses objetos que a gente tem no dia a dia. Se você quiser investir nesse brinquedo para o seu bebê, não tem problema, vai ser bom. Mas se você não quiser investir, você pode utilizar coisas que você tem em casa para estimular e se trocar passos com um apoio. E se você quer ajudar o seu bebê a conseguir alcançar esse marco do andar sozinho, eu tenho um vídeo onde eu falo mais detalhadamente os exercícios que vão ajudar o bebê a evoluir para o andar sozinho. Então assista também esse vídeo.